Então, sejam todas muito bem-vindas. Podemos começar então, Dudu? Ô, gente, em alguns momentos, eu não vou falar nem... Aí o pessoal vai ficar pensando, gente, mas a Vânia falou que ia ser a Dulce Santana, ela fez a propaganda da Dulce Santana, que ia dar a palestra. Aí agora aqui na apresentação tem uma Dulcileia. E ela, na hora que vai falar com a Dulce, ela chama de Dudu. É complicado, hein? Então, assim, o nosso apelido, lá no seminário, quando eu estudei, eu conheci a Dulce no Seminário Bíblico Palavra da Vida, Instituto Bíblico Palavra da Vida, né? Quando eu fui, eu entrei lá em 83, e a Dulce entrou em 84. A irmã dela estudava em 83, e a Beth, né, Poganski. E nós, na época, ela não era Beth Poganski, tá? E ela conheceu o Celso Poganski lá em Atibaia também, no seminário. Foi tão interessante a nossa amizade que a Lia, que está aí também, né? Quando nós saímos de... Eu saí de Goiânia para São Paulo, pegamos o ônibus em São Paulo. A Beth e Lia pegaram o ônibus em Vitória, no Espírito Santo. E em São Paulo, dentro do ônibus da Aviação Atibaia, São Paulo, nós nos conhecemos. E aí, né, eu sou muito tímida, né, muito recatada, assim, sem graça, né? Aí eu vi aquelas duas meninas, assim, com a cara de quem estava indo lá para a vida, falei, ali no ônibus nós já fizemos amizade. E olha, gente, que amizade, até hoje. Aí já no recesso nós fomos eu, né, porque elas foram para casa. E eu, não, em vez de vir para Goiânia ver o meu povo, eu fui para Vila Velha, porque lá tinha praia, lá em Goiás não tinha. Aí eu fui para Vila Velha e conheci a Dulce, né? A Dudu. E depois ela foi para o seminário, enfim. A gente firmou uma amizade de longa data. A Dulce é a nossa madrinha de casamento. Coitada, eu não sei se para ela é bom ou ruim, porque a gente não dá sossego para ela. Até parece. Toda vez que a gente vai a Atibaia, a gente tem que falar, Dudu, tem pouso. Então, eu acho que para ela... Ultimamente foi concorrido. Então, é bem gostoso, a nossa amizade é bem gostosa. E é muito bom ter esse tempo aqui. Eu agradeço a presença de todas vocês. Realmente é um tempo que a gente cria novas amizades, é um tempo de reencontro, né? O pessoal se reencontra, é muito gostoso. E começa a conversar um com o outro, assim, dentro do chat, né? Elas começam a conversar e falar, oi, que saudade, oi, fulano, abraço. Só falta mandar abraço para o periquito, para o papagaio, como é que vai sua tia? É muito gostoso, sabe? Então, assim, eu acho legal essa coisa de ser descontraída, sem, né, sem muito peso. Então, nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus a vida da Dudu e nos alegrar por essa oportunidade que nós temos, não é? A tecnologia é uma bênção quando bem usada, né? E nós estamos podendo desfrutar muito, muito, muito dessa tecnologia, está sendo realmente muito boa para a gente continuar exercendo o ministério, mesmo estando trancafiado dentro de casa, né? Então, a palavra do Senhor tem sido pregada, a palavra do Senhor tem ido muito longe, né? E quem diria que hoje a gente podia estar lá na Inglaterra, né, Dudu? Nós estamos lá na Inglaterra. Então, assim, é privilégio, é bênçãos do tempo moderno, do tempo que... Graças a Deus. A tecnologia, temos os recursos e nós podemos louvar ao Senhor, né? Então, eu vou orar e colocar a vida da Dudu diante do Senhor, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos conectadas e mesmo distantes, muito distantes, ó Deus, nós podemos nos reencontrar e podemos, mesmo que não possamos ver, mas podemos teclar e falar com pessoas queridas, pessoas que nós amamos. Muito, muito obrigada, Pai. É realmente um privilégio e nós louvamos o teu nome por isso, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que esta tarde o Senhor tem uma palavra desafiadora para os nossos corações. E nós já queremos te agradecer por isso. Porque a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante,
eu tenho certeza que ela vai falar aos nossos corações. Mas em ela falando, Pai, eu te peço que a gente não se acomode de ficar com isso só para nós, mas que primeiramente nós possamos pôr em prática, porque nós não podemos ouvir, ouvir e ouvir e simplesmente não colocar em prática. Ó Deus, nós queremos te pedir em nome de Jesus que a tua palavra faça efeito e que ela desça para os nossos corações e não fique só na nossa mente. Usa a vida da Dulce com poder, com graça, com autoridade para falar da parte do Senhor, Pai. Sabemos que é uma responsabilidade tão grande, mas nós sabemos também, Deus, que é o Senhor quem coloca essa responsabilidade, que é o Senhor quem nos dá esse privilégio maravilhoso. Então, pedimos que o Senhor a capacite, que o Senhor a sustente, que o Senhor a renove e que o Senhor use a vida dela realmente para falar aos nossos corações. Nós pedimos tudo isso já agradecidas por tudo que o Senhor fará nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu quero apresentar para vocês o que é o meu ministério. Tá? Tem algumas irmãs que não me conhecem, então eu vou me apresentar para vocês. Eu não conheço algumas irmãs, né? E algumas irmãs não me conhecem. Então, como vocês podem ver aí, essa maravilhosa pessoa que está aí. É modesta. Bem modesta, que está numa cidade que ama, porque eu sou apaixonada pelo mar. Para mim, o mar é o que mais mostra a grandeza do nosso Deus. Quando eu olho para o mar, toda vez eu falo, Deus grande, muito obrigada, Deus lindo, maravilhoso, sabe? Então, assim, esse ano Deus está nos dando o privilégio, né? De morar aqui desde o ano passado, desde maio do ano passado. Então, eu sou Vanja, quem não me conhece, muito prazer. O prazer é todo seu, claro. Eu sou casada com o Roberto Mozinho há 33 anos, essa lindeza que está aí, que vocês estão vendo. E nós estamos no ministério há 35 anos, servindo ao Senhor por meio da música e pregação da palavra. Nós somos bem novinhos, tá, gente? Não é que a gente é velho, é que a gente começou muito cedo, né? Eu também sou conselheira bíblica de mulheres e também falo em conferência de mulheres, né? Retiro de mulheres e tudo mais. E também sirvo juntamente com o Beto, a Igreja Brasileira, atendendo a convites para ministrar a palavra e cantar. Nós trabalhamos também na área de música e Deus tem nos dado oportunidades maravilhosas de proclamar a palavra dele através da música. Nós temos 3 filhos, todos casados, que amam o serviço do Senhor. Olha aí que coisa mais linda do mundo, gente, os nossos tesouros. Gente, Tiago e Karen, esse aqui esse barbudinho aí, ele é o nosso primeiro que casou, né? Eles casaram na ordem certinha, do mais velho para o mais novo. Tiago já vai fazer 5 anos de casado em outubro. O Daniel e a Jéssica, essa foto é como ver, né? Podem ver. Foi no dia do casamento deles, ano passado, dia 19 de outubro. Então, eles são os recém-casadinhos. E o Jonatas e a Karine, que se casaram em abril do ano passado, esse ano fez 1 ano. E o Jonatas casou com a Karine, que é a irmã da Jéssica. Então, nós fazemos parte de uma família, da família Kreves Freitas, né? E é bem gostoso. Não sei se os pais dela acharam muito bom eles tirarem 2 meninas de dentro de casa, mas nós achamos excelente. Elas são meninas maravilhosas, realmente são nossos tesouros, esses meninos. Eu quero falar para vocês, antes de passar a palavra para a Dulce, do ministério que eu tenho, que muitas de vocês já conhecem. É a Devocional para Mulheres. Eu gravo, eu escrevo e eu também recebo de algumas irmãs colaboradoras, né, que escrevem as devocionais para mim, e eu gravo diariamente, faço a edição no celular mesmo, né, faço a edição aqui no computador e envio pelo WhatsApp por uma lista de transmissão. Tem sido maravilhoso, gente. O que Deus tem feito é emocionante. E é maravilhoso. Ontem eu fiquei sabendo de uma pessoa que criou um grupo para mandar as devocionais para outras mulheres, e é um grupo de pessoas que não
conhecem a Jesus, ou que conhecem e estão um pouco distantes. Então, assim, eu fiquei, gente, puxa vida, que responsabilidade. Então, cada dia, de segunda a sexta, eu tenho enviado essas devocionais. Se você tiver interesse, se você não recebe, e tiver interesse em receber essa devocional, são devocionais curtas, de no máximo 8 minutos, porque eu leio o texto que está escrito, ou por mim, ou por alguma das minhas amigas colaboradoras, e eu faço as minhas considerações, né? Então, rápidas considerações ali para a gente meditar. Tem sido muito gostoso, tem sido realmente um presente. Tem dia que eu estou cansada e falo, meu Deus, e a devocional? Aí o Beto fala, amor, vai, faz lá. Então, é uma responsabilidade, algo que Deus me deu a oportunidade de fazer. Um outro ministério também que nós temos desenvolvido, que, a partir da pandemia, né? Nós começamos em 19 de março a fazer o canto em casa, toda segunda-feira. A princípio nós fazíamos segunda e quinta, mas foi ficando muito, muito, muito pesado. E então nós fazemos agora apenas na segunda-feira, o nosso canto em casa, segunda com música de primeira. Então nós fazemos live ao vivo aqui mesmo nesse canal, você pode participar, pode se inscrever. Toda segunda-feira às 20 horas nós fazemos o canto em casa. Os nossos canais e páginas e como você pode nos seguir, Facebook, Instagram e aqui no YouTube, tá bom? Então você pode se inscrever no nosso canal, pode curtir a nossa página, pode... E se quiser também, não faz nada disso, né? Às vezes você quer só participar aqui hoje, tá bom demais da conta também, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre o Café com Prosa. Eu comecei esse encontro realmente pensando em mulheres que estão buscando a santificação e o amadurecimento na vida cristã. Todas nós, cristãs, devemos buscar essa santificação e amadurecimento. Isso é a cada dia e é todo dia. Então, por isso, eu idealizei esse programa chamado Café com Prosa. E hoje, né, nós vamos tratar o tema, são tantas as emoções. Oh, Deus, tantas emoções. Como lidar biblicamente com elas? E eu já falei da Dudu, como ela é especial para mim, e muita gente, talvez tenha algumas de vocês que não conheça, né? Então, eu quero apresentar a Dulcileia Santana, que é casada com o pastor Paulo Santana há 30 anos. Eles têm 2 filhos, a Dulce também é conferencista e conselheira bíblica de mulheres, e junto com seu marido, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, eles dão aula, né? São professores lá, e Paulo também pastoreia a Igreja Batista da Família, em Higienópolis. Então é isso, gente. Eu vou agora cantar uma música para dar início, uma música que tem tudo a ver com as emoções. Porque as emoções, muitas vezes, nós temos incerteza, nós temos preocupação, nós temos medo, nós ficamos ansiosas, e as dúvidas, elas nos cercam, elas nos rodeiam. Nós precisamos daquilo que é a única coisa que pode nos dar um norte, que pode nos fazer descansar o coração, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é a trilha, é o caminho por onde nós devemos andar. E ela que vai nos ajudar a dominar, a controlar as nossas emoções. Agora, contando com a ajuda do meu queridíssimo aqui, né? Obviamente, no meio de tantas ajudas, né, Dulce? Que seria de nós se não fosse eles. É uma música chamada Dúvidas, está gravada no nosso primeiro CD, e é uma música de autoria do Roberto Louzinho, meu maridinho. Quando as dúvidas me assolam, eu corro para o Senhor. A incerteza que me cerca me confunde, me traz pavor. Constantemente
atribulado sou, pelo futuro que não sei. Ó Senhor, que a tua luz me guie. Ó Senhor, que a tua paz eu sinta, que meu coração descansado em tuas mãos possa sentir o teu carinho, que a tua luz mostre-me a trilha, para que eu possa te seguir. Amém, Jesus. Dulce, você está com a palavra. Boa tarde, queridas. Pronto, chegou a minha vez. Até agora, minhas emoções estão à flor da pele, porque que grande responsabilidade. Gente, dói os ombros, a gente não come direito, dá um suador na mão e no pé. Pronto, agora chegou a minha vez. Passou, acabou. Graças a Deus, porque Deus nos usa, né? Estávamos brincando no começo aí, que as meninas, se contar dessas duas no seminário, não é? Eu e a Vanja, a gente gosta muito de brincar, de conversar, de aprontar. Aprontamos muito no seminário. Mas eu diria que as nossas emoções estavam sempre à flor da pele, sempre pensando o que fazer, como fazer e com quem nós íamos aprontar. Isso era muito gostoso. Mas o tempo passou, hoje tem muita responsabilidade também, né? Então, hoje é aproveitar a vida, mas dentro daquilo que Deus quer para nós, como sempre foi, mas também trazer para outros aquilo que nós temos aprendido com o Senhor sobre as nossas emoções. E para mim, especialmente, é um privilégio poder repartir com vocês o que Deus tem me ensinado. E temos bastante coisa para aprender. Tenho certeza que hoje, no seu coração, como no meu coração, deve ter tido um desfile de emoções, porque são 4h. E um dia as nossas emoções variam tanto, não é mesmo? Todas as manhãs eu tenho acordado pensando que notícia eu vou ter. Na hora que eu abrir as mensagens, na hora que eu olhar o WhatsApp, o Facebook, qual é a nova que está acontecendo? E tem notícias boas, mas também tem notícias tristes. Muitas notícias tristes esses dias. Eu garanto para vocês que o meu coração tem sentido muito com notícias de pessoas que partiram, com pessoas que foram fazer um tratamento no hospital, pegaram a Covid e faleceram. São muitas notícias, especialmente porque nós vivemos num local por onde passam muitas pessoas do seminário, ex-alunos, ex-missionários que trabalharam conosco, colegas de ministério que estão em outro lugar, igrejas pelas quais nós passamos, e nós recebemos muitas notícias, as mais diversas todos os dias. E eu garanto para vocês uma coisa, graças a Deus, que Deus não dá lágrimas para nós contadas, porque quantas lágrimas ultimamente eu tenho derramado, quando meu coração, por causa da saudade, por causa das notícias tristes, por causa da preocupação não excessiva com aqueles que estão longe, toda a minha família mora longe. E realmente eu tenho essa tensão de ouvir uma notícia. Hoje mesmo eu já liguei para minha mãe, eu não consegui falar com ela, mas talvez ela estivesse ocupada ou não ouviu o celular, porque a gente quer ouvir as notícias da nossa família. Nós queremos saber o que está acontecendo, principalmente nós que estamos
tão longe da família, como é o meu caso. Meu filho mora longe, né, em outro continente. E às vezes eu choro de saudade, às vezes eu choro de alegria, de ver o que Deus tem feito na vida deles, o que Deus tem realizado e como eles amam a Deus. E também a alegria de estar junto com o nosso filho caçula, preparando para um casamento em dezembro. Realmente, minhas irmãs, são tantas emoções e nós precisamos aprender a lidar biblicamente com nossas emoções. O meu marido acabou de me chamar a atenção que meu olho está ficando fechado porque eu estou olhando para baixo. Só que todo o meu material está embaixo, está abaixo dos meus olhos. E também a tela está abaixo dos meus olhos. Então, quando eu estiver com o olho para baixo, gente, eu não estou fechando o olho para vocês. É que eu estou procurando aqui minhas anotações, ok? E agora eu vou testar se o nosso slide está funcionando. São tantas emoções, como lidar biblicamente com elas. Isso é a coisa mais importante. Como lidar biblicamente. Que nós temos tantas emoções que são tão variadas, nós sabemos. Mas como a gente lida biblicamente com elas? Eu vou ler um texto para vocês que eu achei na internet. Eu acho interessante falando sobre nós, bonitinho, nós diríamos, engraçadinho. Diz assim: mulheres choram. Mulheres choram quando estão tristes. Mulheres choram quando estão alegres. Quando estão ansiosas. Quando precisam desabafar. Quando vê outros chorarem. Quando assistem a uma propaganda na TV. Mas também quando veem filmes. Até desenhos. Mulheres choram quando têm motivos. E mulheres choram também quando não têm motivos. Mulheres são sensíveis. Têm percepções apuradas, porque elas são mulheres. E nós fomos criadas assim. Mais frágeis, para sermos protegidas, acarinhadas, cuidadas. Por isso, mulheres simplesmente choram. E muitas vezes, chorar alivia tanto, não é mesmo, mulheres? É de um autor desconhecido, eu não sei quem é a pessoa que escreveu, mas eu acho muito realista esse pequeno poema. Mulheres choram. Mas a gente não só chora. Nós temos entusiasmo, nós vibramos com emoções, nós vibramos com circunstâncias, mas também a gente desanima com tanta facilidade, não é verdade? Especialmente em determinadas épocas. Mas isso não é um problema da modernidade. Interessante, eu estava pensando nisso. Quando nós voltamos para Gênesis, para o capítulo 3, quando Eva é tentada pela serpente, e Eva olha para aquela árvore, para aquela fruta, e diz assim a Bíblia: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou e comeu. Você pode imaginar as emoções de Eva naquele momento? Inicialmente, talvez com medo, conversando com uma serpente, pensando, ai, será o que ela está querendo? Depois, com dúvida, mas será isso mesmo? E talvez a terceira emoção foi, uau! Eu vou ter entendimento, eu vou comer melhor, e todo o entusiasmo que vem através de uma emoção. Mas depois disso, a gente pode ver Sara. Interessante, Sara, capítulo 16, no versículo 6, diz assim, quando a Agar engravidou, você conhece a história, ela dá a serva dela para o marido, Agar engravidou e ela desprezou a sua senhora. Agar desprezou Sara. E Sara vira para o marido e ela devia estar com uma emoção forte de raiva, de ira, talvez até de ódio.
e ela fala para o marido, olha, seja sobre você a afronta que essa mulher está me fazendo. E aí Abraão fala para ela, Sara, faz o que bem te parecer. E sabe, Sara, tomada por suas emoções, humilha Agar. Humilha a ponto de Agar fugir da presença de Sara. Raiva, ira, ódio. Mas tem um outro texto maravilhoso que eu gosto muito a respeito de uma mulher muito sábia, Abigail. Abigail, se você conhece a história, o marido dela não recebeu Davi, o ungido do Senhor. E Davi quer ir e acabar com o povo, com a casa de Nabal. E aí, o que acontece? Abigail prepara comida, prepara várias coisas e leva para Davi. E ela tem uma atitude de sabedoria. Ela não se deixou levar por uma emoção de, ai, coitadinho de nós. Olha, meu marido fez isso, agora nós vamos morrer, vão levar nosso gado, Não, ela toma uma atitude, ela não se deixou dominar por aquelas circunstâncias. E, irmãs, tem tantas circunstâncias na Bíblia que a gente pode conhecer emoções de mulheres que serviram a Deus, mulheres que simplesmente têm a história, e eu gosto muito das histórias das mulheres. Mas eu queria conversar com as irmãs hoje, lendo um texto que fala de emoções. A gente não olha para esse texto pensando nas emoções, mas diz assim, e você tem aí na sua tela, e eu acho que apareceu 2 vezes aqui na minha tela, eu vou pular a outra, isso, 1 de Pedro, capítulo 3, os versículos 3 e 4, que você já ouviu tantas vezes. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Amável e sereno. Emoções. São emoções. Para você ter um espírito amável e sereno, você precisa ter controle sobre as suas emoções. Você não tem controle das suas emoções, você vai falar o que não deve, você vai reagir com precipitação, você vai ficar ansiosa e tantas outras emoções que podem aparecer a partir disso daí. E na verdade, Deus, ele nos pede isso, e aqui está falando especificamente de esposas, mas é para nós, mulheres. Como exemplo de Sara, porque o versículo ele termina dizendo que traz, o resultado que traz você ter um espírito amável e sereno. Se você tem controle das emoções, é porque você deposita a sua confiança em Deus. Você não tem medo, fala sem medo, depositando a sua confiança em Deus, esperando em Deus, não temendo perturbação alguma. Fala, olha, você tem que seguir o exemplo de Sara, que depositou sua confiança em Deus, que creu, que esperou no Senhor, não temendo perturbação alguma. Olha só que trabalho magnífico que nós temos que ter, controlar as nossas emoções para termos um espírito amável e sereno, que é tão precioso para Deus. Mas talvez você já pensou que nem eu quando viu esse título. São tantas emoções, tantas emoções. Como eu vou lidar com todas elas? Na verdade, nós nem sabemos quantas existem. Mas tem uma pesquisa que foi feita por um desses institutos americanos, porque americano faz pesquisa de tudo, né? Vocês sabem disso. A gente parece que não gosta muito de estudar, não, mas americano gosta de fazer pesquisa e estatística. A psicologia dizia e relatava que nós temos 6 emoções.
E aí dá uma lista dessas mais conhecidas: ira, raiva, alegria, ódio. Mas tem um pessoal das ciências lá, Academia Nacional de Ciências, que fez alguns procedimentos e estudos, e isso saiu em 2018, que nós temos 27 emoções básicas. A partir dessas emoções, tem muito mais. Então, realmente, são tantas emoções, e como nós vamos lidar com essas emoções? De maneira bíblica, esse é o maior desafio. Porque, às vezes, lidar, a gente pensa, ok, então tá, eu vou chutar a porta, vou rasgar, vou bater com a almofada, vou... Mas como lidar de maneira bíblica com essas emoções? Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é emoção. E uma definição que eu achei de emoção é essa aí. É uma coisa que vem, que move, que sai, que é revelado, que sai de dentro para fora. Mesmo que você tenha circunstâncias exteriores, você vai ter de dentro para fora alguma reação, alguma atitude. E a definição que eu achei foi essa aí: um estado psicossomático de sentimento, uma resposta pessoal e física a uma experiência interna ou externa, que prepara o corpo e a mente para a ação. Olha que interessante. Pode ser externo e pode ser interno. E depois a gente vai chegar lá onde é esse externo e esse interno. Nós temos externo as circunstâncias, mas nós temos interno. Você que é mulher sabe disso. A pressão interna dos nossos hormônios, das situações que a gente enfrenta, de desequilíbrios, de saúde, tudo isso que vai nos levar a agir assim ou assado. Mas como nós vamos controlar isso? E essa é a dificuldade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa semelhança, essa imagem de Deus, nós representamos Deus aqui na Terra. E nós representamos Deus também através das nossas emoções. Com certeza. Deus tem emoções, ele nos criou a imagem dele, então nós vivemos emoções todos os dias, como eu falei, não sei quantas nós vivemos todos os dias. Falaram de 27, mas eu acho que dessas 27, com todas as suas ramificações, com certeza nós temos que enfrentar todo dia várias delas. E sabe, a nossa imagem, ela foi manchada depois da queda. Essa imagem de Deus foi manchada na nossa vida, foi embaçada pelo pecado. E as nossas emoções, as emoções de Deus são totalmente santas, mas as nossas, nem sempre, ou quase sempre, não são santas. E por isso, nós precisamos controlar as nossas emoções. Talvez você fale, eu tenho problema do jeito que eu reajo quando alguém marca um horário comigo e não vem. Eu fico irada que meu marido não lembra do aniversário de casamento. Eu estou em depressão porque eu não consigo casar. Filhos, como irritam a gente. Dulce, como tem sido difícil ficar dentro de casa. Não vejo a hora dessa pandemia acabar. Ou outro que vai dizer, que alegria, nunca descansei tanto, nunca vi tantas séries, nunca assisti tantos filmes, como eu tenho curtido. E a minha família, quanto tempo eu estou gastando com a minha família, como tem sido bom. Emoções estão à flor da pele, em todas as circunstâncias. Mas por que nós precisamos trabalhar com as nossas emoções? Se nós recebemos de Deus essa imagem que foi manchada, que foi embaçada pelo pecado, Dulce, como assim? Deus tem emoções? Gente, na Bíblia tem várias situações em que nós vemos o relato das emoções de Deus. Eu vou mostrar só exemplo de uma determinada emoção, porque a gente não vai ter tempo
para falar sobre isso, olhando vários textos, tá bom? Então, a primeira dela é lembrar, Deus expressa emoção. Por exemplo, Deus, o Pai, se ira. Olha o que diz Romanos 2:5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus se ira. E nós sabemos que a ira de Deus, ela está reservada para o dia final. Eu sei que tem tanta gente falando, estamos no fim dos tempos, olha, está no fim do tempo, olha o que está acontecendo, era a pandemia, agora é a nuvem de gafanhoto que está vindo por aí, quem que vai ser Jesus está voltando. Gente, eu não estou dizendo que Jesus não está voltando, de jeito nenhum, não é essa a minha intenção, mas a Bíblia fala que nos últimos dias vão acontecer essas coisas, sim. E os últimos dias já estão há muito tempo acontecendo, né? E pode ser que o Senhor Jesus volte logo, sim. E talvez alguém que está nos assistindo, você está pronta para encontrar com Jesus? Se livrar da ira, porque existe uma condenação quando nós não conhecemos a Jesus. A Bíblia fala disso. E Deus, por ser um justo juiz, ele deu o seu filho para morrer no seu e no meu lugar, para que nós conhecêssemos a salvação e nos livrássemos da ira futura. Talvez você pensou, mas Deus está reservando a ira dele? Por isso, ele nos deu o seu filho. Ele dispensou as honras celestes, o Senhor Jesus dispensou, não levou em conta o seu poder, a sua posição nos céus, como filho de Deus, como soberano, para morrer na cruz, para pagar o seu e o meu pecado. Sim, temos como nos livrar da ira de Deus. Mas não só isso, nós podemos ver também que Deus, o Filho, se compadece, compaixão. Vimos ira, que é uma emoção, e agora compaixão. E tem um texto que diz assim, ao ver as multidões, Mateus 9:36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus se compadeceu das multidões. Jesus teve compaixão, emoção. A compaixão é uma emoção. Quando nós temos compaixão das pessoas, nós usamos ou somos levados pela nossa emoção. E a emoção, ela traz para nós essa compaixão, ou ira, ou revolta, ou raiva. Mas a compaixão, ela nos leva a ver a necessidade do outro, a sentir o que o outro sente e a fazer alguma coisa boa. Às vezes a gente fala, eu tenho um dó, que peninha, e faz o quê? A compaixão nos leva a fazer alguma coisa por alguém. Um dos textos que eu mais gosto, tem vários, mas ele fala muito ao meu coração, pessoalmente. Quando Jesus estava chegando na cidade de Naim, ainda fora da cidade, com uma grande multidão, ele encontra uma outra multidão, saindo com o filho de uma viúva para ser enterrado, o defunto do filho daquela viúva, o único filho daquela viúva. E o Senhor Jesus olha para aquela mulher, e a Bíblia diz que ele teve compaixão daquela viúva. Ela não pediu nada, ela não falou nada, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela, Jesus viu a necessidade dela, Jesus viu o sofrimento dela, e Jesus se compadeceu e ressuscitou o filho da viúva. Sabe, irmãs, esse texto, ele mexe muito com as minhas emoções. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos sentimos como, eu sou a Dulce.
Tá, mas para Deus, quantas Dulces existem? Quantas Dulcileias existem? Quantas Dulcineias? Quantas Camilas existem? Ah, Deus nem viu aqui. Olha só, com tantas pessoas nesse mundo, milhões, trilhões, bilhões, quadrilhões de pessoas, ele vai olhar para mim. Imagina. Sabe, irmãs, esse texto olha para mim, eu olho para esse texto e vejo Jesus olhando para mim, atendendo a minha necessidade. Jesus olha e vê a minha, da Dulce, como ele viu daquela viúva. Ele vê a sua necessidade. Ele vê o seu coração, o que está aí dentro. E até quando você não fala, ele te atende. Ou ele faz uma obra que você nem vê. Quantas vezes Jesus tem feito milagres na nossa vida que nós não vemos? Eu costumo falar sobre isso porque todos os dias Deus realiza milagres na nossa vida. Nós não enxergamos, mas Deus realiza milagres todos os dias. O fato de eu abrir os meus olhos de manhã, o fato de eu poder conversar aqui com vocês hoje, são milagres de Deus na minha vida. E, infelizmente, nós só olhamos para coisas grandes e falamos, isso é um milagre, olha, fez na vida daquela pessoa, fez na vida daquela. Quais são os milagres que Deus tem feito na sua vida? Jesus olha para você, Maria, Joana, Camila, Patrícia, Dulce, Vanja, todas nós, ele vê o nosso coração, ele vê a nossa necessidade, ele se compadece de nós. Um dos menores versículos da Bíblia é Jesus chorou. Jesus chorou por causa de emoção. Ele também tem emoções. Mas, além disso, Deus, o Espírito se entristece. A Trindade revelada. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, existe tristeza. É para nós tomarmos cuidado, porque o pecado entristece o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes nós erramos e às vezes caímos no mesmo erro várias vezes? O fato de eu pedir perdão a Deus e Ele me perdoar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas isso não significa que eu posso continuar pecando. Deus perdoa, ok, vou perdoar. Dessa maneira, você entristece o Espírito. Você pode apagar o Espírito, a ação do Espírito Santo na sua vida. Sim, Deus tem emoções. E Ele nos deu emoções. Mas Ele quer que nós tratemos das nossas emoções, que nós lidemos com as nossas emoções de maneira bíblica. Sim. Mas como a gente faz isso? Eu queria dizer que esse valorizar não é que a gente vai olhar assim e falar, nossa, que legal, olha que maravilha. Não, mas dar o devido valor às nossas emoções. Essa é uma maneira de nós lidarmos com as nossas emoções de maneira bíblica. E nós lidamos valorizando as emoções, entendendo que emoção é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para as nossas vidas. Olha, pensa bem se nós não tivéssemos emoções. Tem uns amigos dos meus filhos, quando eles eram crianças, eles tinham um cachorrinho. Esse cachorro, se você trouxesse comida para ele parava, pegava comida, comia. Se você falava, vamos passear, ele continuava do mesmo jeito. Se você chegasse e brigasse com ele, ele caminhava e ia embora. Ele parecia que não tinha emoções. E as crianças falavam assim, esse cachorro não tem emoção?
Esse cachorro não reage? Que cachorro é esse? Sabe que às vezes a gente pensa que é assim que deve viver? Não é isso. Não é isso. Controlar biblicamente as nossas emoções não é sermos pessoas sem emoção. Pessoas que, ótimo, legal, a vida está difícil. Olha que alegria, completei mais um aniversário. Não, a gente vibra, a gente chora, a gente se deprime. Nós temos entusiasmo. Olha, gente, quanto entusiasmo com algumas coisas. Eu tô tão feliz, meu filho vai se casar em dezembro. Aí, se alguém chega e fala, e aí, Dulce, e o Timóteo? Vai casar em dezembro. Puxa, onde ele vai casar? Em Foz do Iguaçu. Ah, quem é a esposa dele? A Geisa. Gente, não, ele vai se casar. Graças a Deus, ele vai se casar, vai desocupar o ninho, né? Vai desocupar, porque os ninhos ficam cheios e a gente quer que o nosso ninho fica para nós, como a gente começou, né? A gente tem alegria, tem entusiasmo. Quem não reage com alegria de saber que alguém está curado do Covid? Se você fala, que legal, foi curado. Gente, a gente tem alegria, entusiasmo de saber que foi. Mas a gente se revolta também quando a gente vê que estão gastando dinheiro do governo com coisas que não deveriam se gastar. Ou que dizem que gastaram naquela área e aquele dinheiro sumiu. Ninguém reage. Os políticos, né? Então, roubaram o dinheiro. Claro que não. Nós reagimos. Porque nós temos emoção e Deus nos deu isso como um presente. É uma dádiva dele. Está dentro de nós. É para nós vivermos essas emoções. É para nós sentirmos essas emoções. E eu vou ler aqui para vocês parte desse texto, é um texto longo. Eu gostaria de ler parte desse texto, lembrando algumas emoções que o Senhor nos deu como dádiva. E Ele quer que nós as usemos, que nós aproveitemos, que nós desfrutemos dessas emoções. Olha o que diz em Romanos, capítulo 12. Diz assim no versículo 9. Amem as pessoas, amem as pessoas sem fingimento. Eu estou lendo na NVT, tá? Para quem está acompanhando aí. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes na tribulação, nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Aí o versículo 14 diz assim: abençoem aqueles que os perseguem. Gente, é emoção, não é para odiar, não é para ter raiva, é para abençoar. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Olha só, gente, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Gente, emoção, você nunca se vingar é controle de emoção. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Sagradas Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome,
dê-lhe o que de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Gente, é muita emoção, né? Muita emoção. E eu digo, ela é uma dádiva de Deus na nossa vida, porque Deus quer que nós usemos as nossas emoções. E Ele dá de sobra. Eu falei no começo para vocês, que bom que nossas lágrimas têm à vontade. A gente pode chorar à vontade. E aqui no texto diz, alegre-se com os que se alegram. Você tem se alegrado com os que se alegram? Tem uma pessoa muito querida, minha. Ela é minha, eu diria, minha tutora, a dona Mary Ann Cox. Ela é esposa do fundador do seminário. Eu lembro a primeira vez que eu fui morar um tempo nos Estados Unidos. Nós fomos por 6 meses a primeira vez. Deus nos deu um presente. Nós pudemos ir para lá, o dólar estava 1,10, 1,15. Velhos tempos, hein? Talvez você nunca viu isso, mas eu presenciei. E nós fomos viver lá na Flórida um tempo. E eu lembro que quando deu certo, olha, tem uma casa para vocês morarem, não vai ter aluguel, porque também aí não dava para a gente pagar tudo lá e viver 6 meses lá. E eu lembro que algumas pessoas falaram assim, será que vocês vão conseguir visto? Primeira pergunta, né? Sabe aquelas pessoas que vêm e falam assim, não estão dando visto para ninguém? Aí você pensa, será? Deus deu a casa, Deus deu o dinheiro da passagem, eles não vão dar visto. Dá um desânimo, né? Então, quando eu contei para a dona Mary Ann, ela fez, uau, que legal, vocês vão gostar muito. Ai, vai ser tão bom para as crianças. Ai, eles vão aprender inglês, eles vão voltar falando inglês. Que legal. Gente, se alegrar com os que se alegram. Na segunda vez, nós fomos para um tempo maior. Meu marido foi fazer o mestrado nos Estados Unidos. E foi uma época que não se dava visto para ninguém. Não estavam dando. A gente sabia de casais que iam de lua de mel e tinham dinheiro, profissão no Brasil, ganhavam bastante dinheiro. Não era que nem a gente que não tinha assim, um salário, né? Não tinha casa própria, nada disso. E quando nós falamos que tínhamos já tínhamos o visto de estudante para ir e tal, e, aliás, tínhamos toda a matrícula e íamos tirar o visto. Gente, a gente ouviu tanta coisa. Tipo, gente, vamos orar para vocês não se decepcionarem, porque você chegar lá naquele guichê e eles olharem para a cara de vocês e ver os documentos, tá difícil, ninguém tá dando visto. E a gente foi ouvindo coisas. Mas olha, vai ser difícil, hein? Aí o dólar já era 3 e tanto, tá, gente? Já não era mais 1 e tanto. Mas como vocês vão viver lá, papapá? Quando eu falei para a dona Mariane e algumas amigas minhas, uau, que legal, vai ser muito bom para vocês. E eu me lembro da dona Mariane, agora você vai conhecer os Estados Unidos de verdade, onde tem as 4 estações, e ela estava vibrando conosco. Gente, como eu aprendi, tenho aprendido com dona Mariane e tantas outras mulheres amigas minhas, alegrar-se com os que se alegram. Fazer festa com os que fazem festa. E a gente, tá difícil de fazer festa, eu sei, tá difícil, mas pode deixar, a pandemia vai acabar, gente. Alegre-se com os que se alegram. Abra mensagem, se alegra com aqueles que estão se alegrando, mas chore com os que choram. Sinta a dor do outro. Sinta compaixão do outro. Talvez você nunca passou pela mesma experiência. E sabe, essa é uma área da minha vida que eu tenho trabalhado, porque nem tudo eu passei, nem tudo que as pessoas passam eu passei. Eu não perdi meu marido, mas eu tenho amigas que perderam o marido, e bem próximo agora, menos de 1 mês atrás, e sentir com ela, e chorar com ela, e ir lá na casa
E não ficar, ai, vai pegar Covid, ai, não vai lá. Ir lá tomar um cafezinho para alegrar a alma da minha amiga e irmã que perdeu o marido. Sentir a necessidade daquela que está doente, que está precisando de ajuda. Não falar, ai, que pena, né? Ai, tadinha, essa moça tem sofrido tanto. Ah, se eu pudesse ajudar. Você pode. Só de você chorar com ela, você já está ajudando. Alegre com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas aí tem outras aí, nós lemos agora tantas emoções que você pode trabalhar, controlar biblicamente e ajudar tantas pessoas. Eu queria dizer para você que nós vivemos num mundo onde você vai achar todos os dias pessoas com as quais você pode se alegrar, pessoas com as quais você pode chorar, todos os dias. Mas você precisa abrir o seu coração, abrir o seu coração. Chorar, derramar lágrimas junto com o outro é uma dádiva de Deus, que Ele quer repartir com as pessoas que estão necessitando, e Ele quer usar você para isso. Mas alegrar-se também, e Deus quer usar você para alegrar outras pessoas. Então, mas sabe, como controlar? São tantas emoções, como que eu controlo? Primeira coisa que nós temos que perguntar para nós é qual é a tendência nas nossas decisões. O que você usa, ou pelo menos que pesa mais, se você não tiver controle? A emoção ou a razão? Na hora da decisão, na hora de tomar uma decisão, você tem o equilíbrio? Ou você toma decisões sem pensar, levada pela emoção, pela euforia, pelo ódio, pela raiva? Tem muitas pessoas nas prisões porque não controlaram suas emoções. Sabe, essa é uma dificuldade, por exemplo, no trânsito em São Paulo. Meu marido sempre cita isso. Você encostou na lataria de um carro melhor do que o seu, você corre o risco de levar um tiro na cara. Porque as pessoas se deixam dominar pela ira, pela raiva, pelo ódio, e elas tomam atitudes onde a emoção fala muito mais. Ah, Dulce, mas isso também já é um exagero. E quando você dá uma má resposta para alguém e depois você fala, puxa, falei sem querer. Será que você não foi dominado por sua emoção? E aquela alegria incontida que você não tem equilíbrio das suas emoções e que as pessoas falam, que exagero. Será que precisa tudo isso? Gente, nós precisamos ter equilíbrio nas nossas emoções. Nós temos que colocar na balança e tentar dar o equilíbrio necessário nas nossas ações. E como que a gente faz isso? É muito difícil, não é? É muito difícil. Olha, tem um livro que talvez a maioria de vocês, ou algumas de vocês, já viram. É o livro Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Tá dando aí para vocês verem. A Nancy DeMoss, ela tem um dos capítulos que fala das mentiras que as mulheres acreditam a respeito das emoções. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Se a gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa conhecer as emoções. Mas não só conhecer, saber como lidar com elas. E a primeira mentira que ela cita, eu só vou ler para vocês a primeira mentira, e eu concordo com ela plenamente, por isso eu estou lendo. A primeira mentira é se eu sinto alguma coisa, deve ser verdade. Se eu tenho um sentimento a respeito de alguma coisa, isso só pode ser verdade. Gente, quanto a gente se engana com os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nos enganam, a gente pensa que é uma coisa. E eu vou dizer uma coisa para você, dependendo do dia do mês, dependendo da sua situação no emprego, dependendo da pandemia, muito mais. Os sentimentos vêm à flor da pele. Eu estava vendo uma pesquisa falando que tem gente que pode morrer por causa da pandemia, não porque pegou Covid, né?
mas porque eles não estão sabendo lidar com isso. E que tem pessoas tendo ataques cardíacos por causa disso. E talvez seja isso. Sentimentos que vêm, pensamentos que vêm, que a gente fala, só pode ser verdade. E quantas vezes sentimentos se tornam verdade na nossa vida, verdades que são mentiras na vida real. Porque a gente coloca como verdade e a gente diz, é assim, eu sou uma pobre coitada, tadinha de mim, para mim nada dá certo. E a gente vai colocando isso. São sentimentos. Nós não podemos deixar que os sentimentos tomem conta da nossa vida. Ou pelo menos domine as nossas emoções. Sabe por quê? Porque os nossos sentimentos, eles vêm do nosso coração. Você sabe disso, né? E o coração, ele é enganoso mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9 e 10 diz, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. E é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto o seu coração é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Está lá em Jeremias 17, 9 e 10. Nosso coração, ele é enganoso. É mais enganoso do que todas as coisas. Então, cuidado com os seus sentimentos. Porque os seus sentimentos podem te enganar. E você pode viver uma mentira por muito e muito tempo. Então, como que você lida com isso? As emoções, elas não podem ser determinadas pelos sentimentos. O meu achômetro não pode dirigir as minhas emoções. Então, eu preciso lembrar que o meu coração é mais enganoso que todas as coisas. A segunda mentira que a Nancy DeMoss diz é o seguinte, não consigo controlar minhas emoções. Você já ouviu isso ou você já falou isso? Talvez você não fale essa frase, mas você fala, quando eu vejo, eu já fiz. Já falou isso? Olha, eu já tentei controlar, mas quando eu vejo, já aconteceu. Ou às vezes você nem faz, mas você fala, ai, que vontade, tô aqui dentro, não tô me aguentando. Não consigo controlar? Será que eu não consigo controlar as minhas emoções? Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Sabe, essa é uma maneira de você controlar suas emoções. Você, na hora do afã da emoção, você olhar para o alto, olhar para Deus. É isso mesmo. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer trabalhar na minha vida. Mas não só isso. Se você lembrar de Filipenses, fala tudo aquilo que é amável, que é justo, que é de boa fama, e tem várias características. É para isso ocupar o nosso pensamento. Quando isso ocupa o nosso pensamento, a gente consegue controlar as nossas emoções. Eu posso pensar e dizer que eu não consigo controlar as emoções, mas eu posso escolher confiar e obedecer. Fixar os olhos em Deus, independente das circunstâncias ou das emoções que eu estou vivendo ou que estão borbulhando dentro de mim. Sim, eu posso controlar as emoções. As emoções não podem ter controle sobre mim. Eu controlo, não elas me controlam. Essa é uma lição que a gente tem que aprender e é um exercício difícil. Irmãs, eu estou falando de uma coisa que é difícil para mim. Não é fácil, mas é possível. Mas é possível, porque a Bíblia diz que é para fazer assim. Se a Bíblia diz que é para fazer, então nós temos que fazer. A terceira mentira é, não posso controlar como reajo quando meus hormônios estão descontrolados. Essa é a desculpa da mulherada. Essa é a desculpa da mulherada. E começa cedo.
Nós aprendemos isso cedo. A menina de 12 anos, 11 anos, 10 anos, porque hoje em dia está cada vez mais cedo, que vem a primeira menstruação e tudo, as mães falam, pronto, acabou o sossego, tadinha, TPM. Essa menina nunca mais vai ser a mesma. Aí você olha também, a menopausa está chegando, o climatério, você fala, acabou o meu sossego. Da agora para frente, acabou o seu? Não, acabou dos que estão ao seu redor, porque se você não controla, coitado dos que estão ao seu redor. Coitados deles. Aí você fala, mas isso é uma coisa muito ruim, não pode ser de Deus. Gente, os nossos hormônios, a nossa saúde, elas sim são, parece que o berço para a gente colocar para fora o que tem dentro do nosso coração. É, mas nós podemos controlar. Eu gosto de uma frase que eu ouvi de uma amiga minha. Ela estuda muito sobre saúde, especialmente nessa área. E ela diz assim, Deus deu a nós 100% dos hormônios que tem no nosso corpo. Mas é nossa responsabilidade, 100%, controlar as emoções que provêm deles. Gente, eu ouvi isso uma vez, eu guardei para mim. Eu tenho guardado isso no meu coração. Tem sido alguma coisa que tem me ajudado nas minhas reações. Eu tenho 100% de responsabilidade de controlar as minhas reações quando eu estou com os meus hormônios à flor da pele. Seja você na TPM, seja eu na menopausa. É minha responsabilidade controlar as minhas emoções. E Efésios 4:31 diz assim, livrem-se. Presta atenção o que diz esse texto. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia, e livre-se de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou você em Cristo. Interessante, né? A Bíblia não fala assim, livrem-se de cólera, de ira, quando você estiver bem. Na TPM não vai ter jeito. Não diz isso. Gente, é pecado. Amargura, cólera, ira, gritaria. Tem vários versículos que depois você pode procurar. É para nós nos livrarmos disso. É para tirar de nós. Nós somos nova criatura. Nós temos que agir e reagir diferente. E controlar as nossas emoções faz parte disso. E quando você não controla, isso é uma armadilha de Satanás. Você cai na armadilha dele. Você faz o que ele quer e não o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Nós justificamos as nossas atitudes, as nossas reações carnais e pecaminosas com a nossa condição física. É porque eu estou desse jeito. Eu aprendi que eu nunca vou pedir perdão para o meu marido e falar, querido, me perdoa, porque eu te respondi mal, sabe o que é? Hoje aconteceu isso, por isso eu estou desse jeito. Não, eu estou fazendo isso porque está dentro do meu coração. É por isso que eu estou fazendo isso. E nós temos 100% de responsabilidade de controlar. Sabe por quê? Porque as emoções, elas revelam os tesouros que estão dentro do nosso coração. Tudo, a nossa reação, de acordo com as nossas emoções, elas revelam o que está dentro do nosso coração. Olha aí, Mateus 6:21 diz, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Sabe, eu lembrei agora de uma emoção muito comum entre nós, a ansiedade. A ansiedade é uma emoção. E a Bíblia fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. É para fazer conhecido diante de Deus. Não está dizendo que nós não vamos ficar, mas fala, não andeis.
Não sejam ansiosos. Não tenha como hábito a ansiedade. E a ansiedade, ela revela um tesouro do nosso coração. Às vezes, um ídolo do nosso coração, sabia? Porque a ansiedade é você querer resolver, querer ter solução ou respostas para as coisas que você não pode resolver. E, às vezes, o tesouro do nosso coração é ter o controle da vida, o controle das coisas. Eu lembro que eu fui a um médico há muitos anos atrás, eu estava muito cansada, tinha chegado de volta para morar no Brasil, arrumando mudança, desfazendo um monte de coisa, tentando arranjar um local definitivo para morar e tudo, e eu estava bem mal. E eu fui ao médico, estava preocupada, eu tinha taquicardia, essas coisas. Então, quando eu cheguei lá, ele falou que eu estava com depressão, síndrome de pânico, essas coisas, e mandou eu tomar um remédio, que eu ia dormir melhor e tudo. Eu falei, não vou tomar remédio para dormir melhor. Vai que alguém precise de mim durante a noite. Eu quero ter o controle das coisas. E se tem alguém que me conhece muito bem, sabe que eu gosto de ter o controle. Gente, como é bom ter o controle das coisas, não é? Bem, o resultado, só encerrando o resultado do médico, eu estava com hiperativismo, por causa da minha tireoide, hipertiroidismo, e eu tive que fazer cirurgia da tireoide, e eu não precisei tomar remédio e dormir. Estava acordada para quando alguém precisasse de mim, ou acordava quando alguém me chamasse. Mas, sabe, às vezes é um ídolo no nosso coração, nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos resolver tudo. E aí a nossa preocupação com o amanhã, como vai ser, como eu vou fazer, como vai acontecer. Olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros. Puxa, eu aqui em casa fico observando isso. Hoje eu estava olhando ali com essa chuvinha fina, tinha um gavião sobrevoando uma árvore aqui na frente da minha casa. Deve ter algum ninho. Sabe qual é a primeira coisa que eu quero fazer? Ir lá espantar o gavião e falar, ele não vai comer os filhotes do outro, não. Mas, gente, Deus deu filhote para o gavião comer também. Deus supre a necessidade de todos os animais. Dos pardais no meu quintal e do gavião que está ali também. E, às vezes, nós estamos preocupados. Mas, sabe, quando em Mateus o Senhor Jesus está falando, não é para você ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Não, não é para você ficar preocupado assim. Sabe por quê? Porque quem se preocupa com isso são os ímpios. Não são os filhos de Deus. Peraí. Eu sou filha de Deus. Então, alguma coisa está errada se eu estou me preocupando com o amanhã. E isso, lidar com a ansiedade, é uma questão de planejamento. Não estou dizendo que não pode planejar. Pode planejar. Deve-se planejar. Mas não se preocupar com aquilo que você não pode resolver. Essa é uma ansiedade e revela tesouros do nosso coração, assim como outras emoções também. Portanto, se as emoções estão no nosso coração e elas revelam o que tem dentro do nosso coração, o que eu preciso fazer? Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. E a Bíblia diz, porque dele jorra as fontes da vida. Acima de todas as coisas, guarde, tome conta, preste atenção, conheça o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Dele sai todas as suas reações, todas as suas atitudes, as nossas palavras, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tudo que você falou hoje estava no seu coração. Não era isso que eu queria falar. Estava no seu coração. A Bíblia fala que é o que estava no seu coração. Gente, as nossas emoções têm um valor muito grande. Nós precisamos olhar como algo
precioso, que precisa ser cuidado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser disciplinado, que precisa ser controlado. Controle as suas emoções, discipline a sua vida para olhar as suas reações, as suas atitudes, os seus pensamentos, e não ser precipitada, obedecendo à emoção, sendo controlada pela emoção. Deus tem muitas coisas para realizar na minha e na sua vida. E que o Espírito Santo tenha controle sobre as suas emoções, sobre a minha emoção. E que nós tenhamos abertura, disposição de abrir o nosso coração para que Deus trabalhe nas nossas emoções e no controle da nossa vida. Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigada, Dudu. Graças a Deus. Louvamos o Senhor por esse tempo aqui juntas, tá? Deus, tem muita gente mandando abraço para você, palavra abençoada. Obrigada. Nós realmente engrandecemos o nome do Senhor. Muito obrigada. Sabíamos que Ele ia falar aos nossos corações, né? E pela graça de Deus, temos 250 mulheres aí reunidas. Chegamos a 277. Graças a Deus. Muita gente aqui com a gente, então, assim, no sábado à tarde chuvoso, dificilmente a gente conseguiria reunir essas mulheres na igreja. Não ia mesmo. Né? Então, é um presente realmente de Deus. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, que Ele continue te usando para a glória e para a honra dEle, que todas nós possamos aprender com Deus e buscar no Senhor, vivermos com o fruto do Espírito, né? E controlar as nossas emoções. Amém? Amém. Gente, nós vamos chegando ao final. Deus te abençoe, obrigada pela sua participação e pelo tempo aqui conosco. Dulce, despeça das pessoas, das amigas. Tem muita gente aí mandando abraço de todo canto do Brasil, então sinta-se abraçada. Olha, obrigada por vocês terem participado e continuem crescendo no Senhor, aprendendo do Senhor. Para mim foi um privilégio. Obrigada por aquelas amigas que eu mandei o endereço aí para participar e apareceram. Realmente que Deus abençoe vocês, tá bom? Estamos aqui em Atibaia. Quando precisar alguma coisa que eu puder ajudar, estou aqui. Chorar com você e alegrar com você, tá bom? Amém. Uma boa tarde. Amém. Boa tarde, gente. Deus abençoe vocês e um grande beijo.